Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece. Eu sou a Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Gente, quanto tempo, né? Muito tempo que eu não apareço aqui, mas vou aproveitar que eu tô falante e gravar vídeo pra vocês. Por quê? Que é isso. Mas assim, o microfone eu não sei onde tá. Vou ter que dar uma procurada com um pouco mais de esmero, sabe? Faltou esmero aqui pra eu procurar agora. Então, vai ser microfone mesmo. Espero que vocês me ouçam, porque a máquina tá lavando roupa. A vida tá acontecendo e é isso aí. Mas eu quero vir aqui falar sobre o livro de Êxodo. Gente, então, como funciona na minha vida? Olha o Snoopy, peraí. Olha lá pro povo. Então, como funciona? Todo ano eu procuro ler a Bíblia toda. Todo ano assim, de uns anos pra cá. Ah, e às vezes não, né? Às vezes eu pego só ali uns livros e tal, aleatórios pra ler. Aleatórios com Jesus, né? Que é Deus, que livro eu vou ler agora e tal, pá. O ano passado também a igreja começou uma série de mensagens, né? Baseada em livros. Então eu tava lendo ali conforme a igreja ia caminhando. E aí o ano passado eu não li a Bíblia toda. No ano, né? Li alguns livros. Mas esse ano eu resolvi ler a Bíblia toda de novo, num plano que eu fiz uma vez, que é você ler um livro do Antigo e um livro do Novo Testamento, né? Um livro do Antigo e um livro do Novo. Eu gosto muito desse plano. Inclusive, eu falei no Instagram que eu ia dar pro pessoal, não dei nada, então também não vou prometer nada aqui, porque depois a gente não entrega. Porém, é basicamente isso. Você lê Gênesis, lê Marcos, lê Êxodo, lê Mateus, entendeu? Você escolhe você começa a ler um do Novo, um do Antigo, e sempre lê 3 capítulos por dia, um salmo ou um provérbio, todos os dias. E aí depois você faz essa divisão de salmo ou provérbios, coloca Isaías. Basicamente é esse o plano, mas quem sabe, se você pedir com o Esmério tiver por aqui, eu te envio, mas senão não dá. Mas você acha na internet. Peraí que tá me mandando mensagem aqui. Beleza. E aí, o que eu quero falar sobre o livro de Êxodo? Por quê? Gente, o livro de Êxodo é um livro muito, muito rico, né? O livro de Êxodo conta exatamente a passagem do povo de Israel, quando eles estão no Egito, né? A saída do povo de Israel do Egito, que eles estavam no Egito ali. Êxodo começa a falar que eles vão ser escravizados, porque o contexto é assim, né? Pensa, o povo estava de boa, você vai lembrar lá de Gênesis, o povo estava de boa, o povo de Israel, o povo do Egito. E aí, José, filho de Jacó, foi vendido pro povo do Egito. E, enfim, lá aconteceu todos os trem, esse é o resumo, tá? Aconteceu lá todos os trem com José. José foi erguido ali como um dos caras tops do Egito. Essa é a linguagem mineira, a linguagem de hoje. E Deus também revelou ali a José que teria um período de fome e um período de abundância. Nesse período de fome, né, a família de José, Jacó, né, seu pai, e os seus irmãos, Judá, Rubens, mais quem? Levi, né, todos esses aí foram procurar comida no Egito, porque onde eles estavam não tinha alimento, enfim. E aí foi nessa empreitada aí que o povo, né, que a família de Jacó, pensa que não é um povo, é a família de Jacó que foi para o Egito, ali ficou morando com José, certo? Certo. E ali o povo crescia, se multiplicava e foi construindo a sua vida. Então Êxodo começa falando pra gente que José morreu, né? O faraó também daquele tempo morreu, e o que foi levantado, ele viu que o povo de Israel, né, a família ali de José, era uma família muito numerosa. E ele falou, cara, essa galera tá crescendo demais, essa galera vai começar a ficar mais forte que a gente, então vamos escravizá-los. Então foi aí que o povo começou a ser escravizado. E aí, né, ao meu ver, nasce também ali o povo de Deus, porque ali não era mais só uma família, né, porque eles se relacionaram, casaram, tiveram filho, e foi multiplicando, foi casando, foi multiplicando, blá, 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 aquele trem todo. E aí Êxodo, então, vem falar sobre esse momento, onde o povo ele está sendo escravizado no Egito, eles estão ali padecendo, né? Foram muitos anos sendo escravos. E aí Deus levanta, então, Moisés como esse libertador, né, do povo nesse lugar. Então, o livro de Êxodo vai falar sobre esse êxodo, né, sobre essa saída do povo do Egito e como foi esse início de vida do povo no deserto. E por que eu quero falar sobre o livro de Êxodo? Porque, apesar do livro trazer muitas coisas marcantes que você vai lembrar, tipo, fala dos 10 mandamentos, fala da sarça ardente, né, fala de Moisés, apesar disso ser algo famoso, né, tem muitos textos legais, né, em Êxodo, e eu quero falar de alguns só assim, de verdade, falar com vocês como o livro de Êxodo é bom e como, assim, eu me apaixonei por esse livro nessa leitura desse ano. Mais do que, eu acho que eu nunca gostei do livro de Êxodo tanto assim como me chamou a atenção dessa vez, né. E em coisas simples, né, assim, que chama a atenção, né. Mas, por exemplo,
tem um texto, eu não marquei nada, gente, assim, vou falar sobre esse texto, sobre esse, não. Eu tô aqui folheando a Bíblia que eu tô lendo, que é essa aqui, da Purpose Paper. E aí eu vou falar com vocês. Mas eu acho muito interessante quando, por exemplo, Moisés chega para Faraó e fala, né, olha, liberta o povo, né, Deus tem falado que eles precisam ir me adorar no deserto. E isso é muito interessante, porque o deserto, né, foi um tempo, assim, de peregrinação, mas foi um tempo onde eles aprenderam a adorar ao Senhor, onde eles aprenderam sobre o caráter de Deus, né, foi um tempo de muito aprendizado. E eu acho interessante quando ele fala isso, né, Moisés, e como que o diabo é sujo, porque Faraó sempre fala assim, olha, vai são os homens, olha, não sei se não pode adorar aqui, tipo, Satanás sempre distorcendo a verdade, né, e isso acontece até hoje. Até hoje, o foco de Satanás é distorcer a verdade. Porque uma verdade mal contada, ou uma verdade distorcida, falada muitas vezes, ela vira uma verdade, né? Ela se torna ali uma verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu vi muito isso, sabe? Lendo o Êxodo, né? Tem um texto que eu gosto muito de Êxodo. Deixa eu passando aqui, né? Pra ver e mostrar pra vocês. Que é quando o maná, né? Eu falei isso no meu Instagram, que tá lá em Êxodo, no capítulo 16. Quando Deus manda o maná, e ele fala, olha, vocês não vão colher o maná para o dia seguinte, vocês vão colher só para o dia. E aí Deus fala, todo dia você vai colher a porção daquele dia. E aí o que acontece? Na sexta-feira, porque o sábado é o dia do descanso, né? E aí Deus fala, então na sexta-feira vocês vão colher dobrado, pra sexta e pro sábado. E o engraçado é que quando o povo colhia, tipo, na segunda-feira e guardava, o guardado cheirava mal. Mas quando o povo colhia na sexta, no sábado, não cheirava mal. Isso é muito interessante, gente, a gente vê como que a palavra de Deus tem poder. E, tipo, como Deus, ele tem uma palavra de ordem sobre a nossa vida, sobre as coisas. E a gente precisa confiar nessa palavra, sabe? A gente precisa entender que quando Deus fala com a gente, Deus fala sério. Que Deus não brinca, que a palavra dele é real, sabe? Não é brincadeira. Porque é muito interessante, é muito maravilhoso isso, sabe? A gente entender e perceber que quando Deus falou, olha, vai ser desta forma, aconteceu daquela forma, porque ele é poderoso, a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é séria, sabe? Aquilo que ele fala sobre a nossa vida, aquilo é real, né? Então, assim, eu gosto muito desse texto, esse texto mexeu muito comigo nessa fase, né, da leitura, então eu gostei bastante. Tem outra coisa que eu gostei bastante, que eu sempre me atentei, mas dessa vez eu olhei com mais cuidado, é quando no capítulo 31, né, o povo tá no deserto, e aí Deus começa a falar com Moisés, então, sobre as leis, né, sobre a conduta que ele queria do povo dele. Deus fala um pouco sobre o seu próprio caráter, né, porque ele vem falando da sua santidade, ele vem falando como que o povo deve andar. Deus vem trazendo coisas de saúde pública, se a gente for pensar e olhar, né, porque Deus vem falando sobre como vai funcionar, tipo, o óleo da unção, como vai ser o resgate de uma vida, vem trazendo várias leis, né, mas não traz tantas como em Levítico, né, em Números, mas ele já vem trazendo algumas leis. Mas o que eu acho muito legal é que quando vai começar a construção do tabernáculo, que o tabernáculo era como se fosse um templo móvel, né, daquela época, e isso também me chama muita atenção lendo e pensando, cara, eles erguiam aquele templo, né, construíam tudo, porque ele era móvel, né, então ele montava e desmontava. Então a galera montava o templo, e aí ela pedia perdão pelos pecados, espiava os pecados. Ali Deus falava, né, com Moisés, enfim, ali era a presença de Deus, né? E aí o povo ia para outro lugar, desmontava aquilo. Aí passa um pouco, monta de novo. Aí passa um pouco, desmonta, monta, desmonta, monta. Cara, o povo, eu não vi o povo reclamando de montar e desmontar. Eu não vi. E, cara, a gente reclama demais de montar e desmontar os trem. Gente, sério. A gente lava a roupa, põe pra secar, a gente recolhe e não guarda. A gente, tô falando de mim, tá, gente? Você, né? Aí, se Deus falar com você, é outro trem. Mas a gente tira as coisas no mercado, decidiu que não vai levar, a gente não põe no lugar. A gente deixa em qualquer lugar. A gente não tem zelo em cuidar das nossas coisas, das coisas que Deus nos tem dado. A gente não tem zelado pelos lugares que a gente vai, pelo mercado, enfim. A gente às vezes não zela na igreja, gente. A gente tá tá impaciente porque eu tenho que guardar o cabo, guardar o teclado, guardar o violão, o baixo no meu caso. Aí eu tenho que guardar o microfone. Cara, e assim, a presença de Deus, ela está conosco todos os dias. Tipo, Deus tá aqui, agora, né? Deus tá lá quando eu tô no mercado, né? A presença dele tá lá, os olhos dele estão sobre mim, né? E a gente perdeu um pouco esse zelo, sabe? Pela presença. Esse zelo de ser alguém que honra a Cristo em todo o tempo, sabe? Que zela por ele em todo o tempo. E eu aprendi muito isso aqui, né? Vendo o povo montar e desmontar, sem reclamar. Sem reclamar que tava montando e desmontando. Eu sei que eles reclamaram de outras coisas, né? E isso aí a gente já sabe.
Mas esses pontos é o que Deus saltou aos meus olhos lendo Êxodo. E aí eu tô passando pra vocês. E algo que tô passando pra vocês, assim, tô falando pra vocês. Por quê? Porque eu quero falar, gente. Porque eu lendo isso, eu quis falar. E aí eu falei, vou falar com a galera, entendeu? E aí tô aqui. E aí outra coisa que me chama atenção é Êxodo 31, onde Deus vem falar que designou ali Bezalel. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Bezalel. E a Bíblia fala assim: eu enchi do Espírito Santo de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata, bronze, para trabalhar com pedras, madeira. Gente, isso é maravilhoso, porque Deus, né, o Espírito Santo de Deus, né, estava sobre alguém, queria fazer arte. E isso é muito legal, porque a gente vê um Deus que se preocupa com os detalhes, né? Deus iria ali fazer toda a construção do tabernáculo e cada partezinha que estava no tabernáculo, mas não era para ser feito de qualquer forma, né? A pessoa precisava ter sabedoria, entendimento e Espírito Santo. E a gente precisa buscar isso, né? Sabedoria, entendimento e Espírito Santo para fazer as coisas que Deus tem nos falado, sabe? E a gente fazer isso sendo guiado e conduzido pelo Senhor até algo que a gente pensa, é só uma arte. Isso ali inspirou, tirou da cabeça. Cara, tudo é pro Senhor, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, isso é muito legal. E aí tem um outro texto que, ainda aproveitando sobre isso, né, sobre essa parte do Espírito Santo de Deus, que eu achei interessante, no capítulo 36, que fala assim: então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra. Então Deus estava dando sabedoria a todo aquele cujo coração se moveu a fazer a obra. Gente, às vezes o que está faltando na gente é se dispor. Às vezes Deus quer nos dar sabedoria, entendimento, discernimento. Deus quer nos levar a lugares altos. E quando eu falo isso, não é tipo de posições, mas é lugares que você não pensou que você ia chegar, coisas que você achou que não ia fazer. Então Deus quer te direcionar aquilo, Deus quer que você faça aquilo. E a gente não está se dispondo. Porque aqui, né, para mim ficou claro que ele estava dando sabedoria e entendimento para aquele que se dispôs, né? Para aquele que o coração se moveu a fazer a obra. Então aquele que falou, cara, eu quero estar nessa obra. O coração rendido e disposto ao Senhor. Cara, isso é muito da hora. Tem aquele texto famoso também, né, que Moisés fala com Deus: não nos deixe sair daqui se a tua presença não for conosco. Esse texto é famoso, mas é claro que ele fala com a gente, né? Ele chama atento ao nosso coração. E nesse mesmo capítulo, né, no capítulo 36, onde ele vem falar desse povo, né, que todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra, né, Moisés levanta ali uma oferta, fala pra galera: olha, galera, vamos ofertar pra gente construir aqui, construir essa obra, né, fazer esse tabernáculo. Então oferta aí o seu ouro, a sua prata e tal. E aí, a Bíblia diz que o povo levou muito mais do que era necessário. E sabe o que teve que acontecer? Teve que proibir de não levar mais. A Bíblia fala isso, gente. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinha era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. Olha só, foi falado: galera, vamos fazer uma oferta em prol disso aqui. E aí a galera começou a dispor, a ofertar, a levantar, a ponto de que foi tão abundante que teve que proibir. Cara, olha o coração dessa galera. Eu sei que eles reclamaram. Peraí que tá tocando aqui. Peraí. Gente, 1000 anos depois, porque eu fiquei conversando lá embaixo, e eu até tive que ver aqui onde eu tava. Mas o seguinte, eu estava falando do coração do povo, da generosidade do povo. E que eu sei que eles reclamaram. Eu sei que tem muitas coisas, né, do povo de Israel. Mas essa disposição do coração também em doar, né, essa generosidade, foi algo que Deus me saltou aos olhos também nessa leitura nesse mês, né? Coincidentemente, a gente tá falando sobre generosidade lá na C3. Então, foi bem propício isso, sabe? E é interessante porque eu já li esse texto outras vezes, né, da oferta. Falei, nossa, que da hora, mas dessa vez foi algo mais marcante. E é muito interessante isso, né, você pensar nesse povo que reclamou, esse povo que trocou o Senhor, esse povo que tinha um coração generoso, que tinha um zelo pela presença de arrumar, né, monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, sabe? O povo que tinha esse coração, esse povo generoso, esse povo que se doava ao outro, esse povo que tinha disposição ao Senhor. Então, assim, a gente vê que esse povo foi se perdendo, né? Se perdendo e passou a murmurar, passou a não confiar mais em Deus, né? A desconfiar. É doido, né, a gente pensar isso. Mas o livro de Êxodo traz muitos ensinamentos, assim. É muito bom. Talvez um dos meus livros preferidos até agora, dos que eu li, porque muitos pequenos detalhes me chamaram a atenção. E ele termina falando sobre a nuvem, né? Sobre a nuvem do Senhor, que estava ali sobre o tabernáculo, sobre essa questão de Josué também, né? Quando Moisés ia lá falar com Deus, Moisés saía de lá, mas Josué não saía da presença. Então, tem muitos detalhes no livro de Êxodo que a gente poderia ficar aqui falando, mas eu não vou falar mais.
mas eu quero te incentivar a ler o livro de Êxodo com outro olhar. Não ir lá ler pensando, eu já sei essa história. Ah, eu já sei o que vai falar. Ah, eu já sei que é sobre... Cara, não. Vá com o seu coração aberto e pensando em tudo aquilo que Deus quer revelar pra você nesses pequenos detalhes que aparecem no livro de Êxodo, né? O que Deus quer falar ao seu coração nos detalhes, não naquilo que você acha que você já sabe, mas nos detalhes, sabe? Foi muito, muito legal, muito bom ler Êxodo. E agora eu finalizei Hebreus. Não sei se eu vou trazer isso aqui, porque Hebreus tem uma outra pegada, algumas coisas que eu quero estudar. Mas é isso. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se foi edificante pra você, se alguma coisa te chamou a atenção. Me fala aí o que te chama a atenção no livro de Êxodo, o que você tá lendo. Vamos interagir aqui nos comentários, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Até mais!